Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Juazeiro, Bahia. O senhor presidente Damião de Almeida Medrado declarou aberta a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Juazeiro, Bahia, realizada aos 8 dias do mês de março de 2016, onde compareceram os seguintes vereadores: Anastácio Zé de Assis, primeiro secretário; Antônio Tiburcio Souza Café, segundo secretário; Valdeci da Cruz, Suzana Ramos, Benedito Magalhães, Adriano Bastos. Após a leitura e aprovação da ata da sessão anterior, no horário do expediente, foram lidos os seguintes papéis: indicações de autoria dos vereadores: Antônio Café, ofício número 020/2016, justificando a ausência do vereador Mitônio Vargas. A tribuna não foi usada no horário dos vereadores inscritos, nem no horário das lideranças. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convidou a todos para participar da sessão solene em homenagem ao Dia da Mulher, que será realizado no auditório desta casa, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Juazeiro, Bahia, em 8 de março de 2016, lido a ata da sessão anterior, senhor presidente. Em votação, em discussão, aqueles que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Leitura do expediente. Tendo em vista a reunião agendada para hoje em Salvador com a participação do senador Otto Alencar, na qual serão discutidos os assuntos de interesse do município de Juazeiro, comunico que não poderemos fazer presente sessão ordinária de hoje, 14 de março de 2016, vereador Damião de Almeida Medrado. Senhor presidente, viu por meu direito justificar minha ausência na sessão de 14 de março de 2016, pois estarei em viagem a trabalho. Peço desculpa pela minha ausência a toda a comunidade de Juazeiro. Atenciosamente, Valdeci Alves da Cruz. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vem através dessa solicitar o auditório da Câmara Municipal desta cidade para uma palestra do Dr. Jairo Góes, neuropata, clínico ortomolecular, contém projeto de saúde e de família. Solicito convidar os senhores vereadores dessa casa para participar dessa palestra ímpar. Gilvan Alberto Souza. Excelentíssimo senhor Damião Medrado. Veio por meio deste comunicar a Vossa Excelência que, em virtude do cumprimento da agenda de viagem ao interior, não será possível comparecer à sessão da Câmara Municipal da segunda-feira, dia 14 de março. Vereador Anastácio. Emenda legislativa 2016. Acrescenta o artigo 111, incisos 6 a 16 ao projeto de lei complementar número 17/2015. Altera. Emenda modificativa. Altera a redação do artigo 33 do projeto de lei complementar número 17/2015. Emenda modificativa do projeto de lei número 3.197/2015. Altera o dispositivo dos artigos 47, 50, 52, 79, 206, 207, 209 do projeto de lei número 3.197/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Indicação número 119. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito para que seja feita uma limpeza no local da antiga Secretaria de Obras, que se encontra totalmente abandonada, cheia de mato, na Rua do Abrigo, mais conhecido como antiga Rua da Estação, bairro João 23, Francinal Leopoldo. Ausente. Indica que seja feita em caráter de urgência na rede de água potável no bairro Sol Levante, pois não se entende como se libera condições de loteamento sem estrutura básica. Antônio Tiburcio Café. Indica que seja feita a recuperação do calçamento da Rua 6, no bairro Alto do Cruzeiro. Antônio Tiburcio Souza Café. Indica que seja feita a recuperação do calçamento da Rua 5, no bairro Alto do Cruzeiro. Antônio Tiburcio Souza Café. Indica que seja feito um encascalhamento da avenida principal do bairro Sol Levante. Antônio Tiburcio Souza Café. Indica que seja feito saneamento básico dos projetos Curaçá e NH3 e Vila São Francisco. Vereador Roninho. Indica o calçamento das ruas do NH1 e NH2 da Vila Santander, distrito Maniçoba. Vereador Roninho. Indica o calçamento das ruas do povoado de Contos de Jatobá, no projeto de Maniçoba. Vereador Roninho. Indica a instalação da iluminação pública no campo de futebol da Jurema Vermelha, Maniçoba. Vereador Roninho. Indica a organização da avenida de acesso à Vila Santander, Maniçoba, com passeio para pedestres de abolição e luminárias laterais da pista. Vereador Roninho. Indica a construção do calçamento do início da Rua da Cuba até o Colégio Raimundo da Cunha Leite, localizado no distrito de Juremal, na cidade de Juazeiro, Bahia. Vereadora Suzana Alexandre Ramos. Indica a construção dos postos de saúde do distrito de Carnaíba, Juremal e Maceió, localizado na cidade de Juazeiro, Bahia. Vereadora Suzana Alexandre Ramos. Lido expediente, senhor presidente. Horário dos inscritos, vereador Aguinaldo. Abdico. Vereador Zé Carlos Medeiro. Vereador Antônio Tiburcio Café, por 8 minutos. Vereador Aguinaldo.
bloco só lá na olaria agora. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, diretoria, secretários, funcionários desta casa, imprensa, escrita falada, público que nos assiste, saudar a todos aqui, na pessoa do meu amigo Clemes, vascaíno com muito orgulho. Senhor presidente, essa semana, convidado que fui pelo pessoal do bairro Sol Levante, e ao chegar naquela comunidade, com muitas casas construídas, muitas sendo construídas, e uma comunidade com aquele loteamento e sem ligação de água potável, sem o serviço de sarjetamento, sem ter as suas ruas, todas elas, como manda ou como essa casa aprovou, sem saneamento básico, sem iluminação pública, sem apostiação naquelas ruas, e o povo me pedindo para que nós, ou esta casa e este vereador, tomassem algumas posições, as devidas posições em relação àquela comunidade. Algumas indicações nós já tínhamos feito e hoje fazendo, mais algumas. Eu não consigo entender que foi aqui nessa casa aprovado, mas como ele já vem um loteamento já antigo, como é que é liberado um loteamento ou para se construir em um loteamento que não tem a infraestrutura que a lei exige que tenha, e que nesta casa foi aprovado para que não se liberasse nenhum loteamento sem que tenha a sua infraestrutura pronta. E olha, várias casas, e o que é pior ainda, senhor presidente, senhores vereadores, é que cada um morador que tem casas e que algumas delas têm apostiação, eles têm a ligação, mas não tem a iluminação pública, eles pagam uma taxa da TIP de R$19. Isso é inadmissível. Se pagar a taxa de iluminação pública sem ter o serviço prestado. Não pode, vereador Aguinaldo. Se pagar a taxa da TIP, que é a taxa de iluminação pública, cobrar do usuário que tem a sua rede elétrica, ou que passa a postiação, ele tem a sua energia ligada na sua casa, mas ele paga para ter a iluminação da rua. Mas ele paga para ter a iluminação da rua e não tem a iluminação da rua. Lá não tem braço, não tem lâmpadas. Então eu acho que esta casa deve ir, sim, saber como e por quê. Quando eu disse aqui, por ocasião do aumento da TIP, que eu só poderia votar na TIP, só votaria na TIP se aquele dinheiro arrecadado fosse para um fundo especial da secretaria, para que a secretaria tivesse assim poder de comprar e de ter os seus
de ter a condição de oferecer aos usuários a iluminação pública. Então, essa é uma das razões pela qual, plagiando, como eu sempre digo, alguma pessoa, quando diz eu deixo de entender por não compreender, é na hora que se libera para se fazer, construir, ou, na pior das hipóteses, é invasão. Aí chega lá, se constrói. É bem verdade que quem está lá construindo não vem aqui para a Câmara para dizer assim, vereador, eu posso construir a casa ali? Você autoriza? Na pior das hipóteses. Porque depois, eles dizem que o culpado é o vereador. Cadê os vereadores, como eu disse lá? Cadê os vereadores que não andam por aqui para ver? Eu digo, sim, vocês foram na Câmara pedir para construir aqui? Não. Então, se vocês não foram, não é nós que temos que dar o aval. Agora, depois que fazem as coisas erradas, quem paga é o vereador, é a Câmara Municipal. A outra coisa é que eu estive também com os companheiros lá no Novo Encontro e na rua Eliete Costa tem uma estação elevatória para ser construída. E lá naquela estação elevatória, diz que a empresa ainda não concluiu, vereador Mitônio, porque existe o quê? Até areia, muita areia, e a estação elevatória não tem condições de estar pronta. A Gráfico diz que não pode fazer. Se a Gráfico diz que não pode fazer aquela estação elevatória, que a Gráfico vá trabalhar para tirar de lá e colocar em um outro, fazer um novo serviço de topografia. Agora não pode, é o pessoal do Novo Encontro estar sofrendo, e não é só o pessoal do Novo Encontro, é o pessoal de toda aquela redondeza. Então queremos saber da Gráfico qual a razão que não pode se construir, ou não pode, aquela estação elevatória não vai poder ser ali. Diz que não vai poder ser ali. Hoje eu tomei conhecimento, andando lá com o pessoal, eu tomei esse conhecimento. Já procurei algum setor, me disseram que essa semana a gente vai ter uma reunião, eu vou procurar o pessoal da Gráfico, para que nós possamos saber qual a razão. Agora, se não vai poder construir aquela estação elevatória, que é para cair naquela rede principal do Novo Encontro, ali daquele poste, para jogar lá na estação de lá do Carrão, Lagoa do Carro. Se não pode se fazer isso, que a Gráfico encontre uma outra maneira. Agora que nós não podemos estar da forma que está, ficar à mercê da Gráfico. Para concluir, senhor presidente, o que nós não podemos é que a Gráfico vá colocar ou vá fazer quando ela tiver vontade de fazer. E quem está sofrendo é o povo de Juazeiro. Quem está sofrendo não é só o povo do Novo Encontro, mas todo o povo de Juazeiro, porque essas águas vai desaguar lá. E quando deságua lá, e vão cair em cima do vereador Mitônio, em cima do vereador Zé Carlos Medeiros e todos os vereadores, enfim, e da Câmara Municipal. Então precisamos tomar uma posição com a Gráfico Engenharia nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. O vereador Tiano abdica do horário das lideranças. Bloco Juazeiro Vivo, vai indicar o orador. Senhor presidente, antes de indicar os oradores, quero informar que a vereadora Neguinha encaminhou ofício, justificando a ausência por motivo de viagem. O vereador Nalvinho se encontra com a filha, salvo engano, no médico em Petrolina. Então, que justificar essas duas ausências. Senhor presidente, 7 minutos para o vereador Bené Marques e 8 minutos para o vereador Zé Carlos Medeiros. Vereador Bené por 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Suzana, funcionário da casa, quero saudar em nome do seu Bité, imprensa presente,
Em nome de Geraldo José, todos se sintam abraçados. Paulo Bonfim, secretário, nosso amigo, um abraço. Público presente, queremos saudar aí, eu acho que é os alunos, estudantes, não sei se é de algum colégio, tudo aí se sinta abraçado. A juventude que está aqui, e a gente se sente feliz que vocês venham aqui para observar o nosso trabalho. Dizer que, para mim, mais uma vez, é uma honra, uma alegria estar aqui nessa tribuna para dar satisfação ao povo de Juazeiro do nosso trabalho. Senhores vereadores, nós estamos com um assunto muito importante para nós cobrar do IPJ. O pessoal que são aposentados não ainda estão recebendo o salário atual. Professora Lourdes, minha sogra que é funcionária e se aposentou. O salário tem que ser dado o aumento, vereador Miton, em janeiro. Em janeiro. Né? Em janeiro. Qual o motivo que o IPJ não está pagando o salário atual para as pessoas que são aposentadas ou que são encostadas por algum motivo de doença? Estão recebendo ainda o salário do ano passado. Algo muito estranho. E eu queria chamar a atenção que nós podemos convidar aqui o responsável pelo IPJ para vir explicar qual o motivo. Conversando com essas pessoas, eles têm me dito que eles disseram, não, nós vamos mandar para a Câmara, quando chegar lá na Câmara que aprovar, vocês vão receber. Oxe, o governo federal, já em janeiro, todo mundo já recebe. No final de janeiro, todo mundo já recebe o salário mínimo atual. Então, é muito estranho. Eu chamo a atenção dos meus pares aqui, não importa que seja situação ou oposição, porque nossa obrigação é defender o povo de Juazeiro. É algo muito estranho. Mesmo que, eu vi dizer que eles, quando vir para a Câmara, que for aprovado, aí eles vão pagar os atrasados. Mas é estranho. Tem que se pagar a partir do final do mês de janeiro. Já era para o pessoal estar recebendo o salário mínimo atual. Também, como sempre tenho pregado aqui nessa tribuna, tenho lançado crítica ao governo. Oi, o líder aí, Anderson, quando realmente precisa, porque a gente está aqui em defesa do povo, mas quando também o governo começa a fazer algo que é bom, a gente reconhece. Depois de muita luta da liderança do bairro Itaberaba, desse vereador, a BR-235, que era ali um trecho e muitos acidentes, morreu 2 estudantes, assaltos, acidentes. Agora, o governo municipal, em parceria com o governo do estado, está fazendo ali a BR-235, ali do trecho ali da chácara de Romualdo até o contorno do Ceasa. Pelo que eu estou vendo, com iluminação, da forma que a gente cobramos, e eu acho que vai ter lombada, sinalização, tudo isso. Então, uma obra importante. Também está concluindo ali o final da Avenida São Francisco, que o saneamento não tinha rede geral, era apenas nas calçadas. E agora o SAAI está fazendo também. E aí, aproveitando o secretário Paulo Bonfim, quando começar o asfalto, secretário, aquele final da Avenida São Francisco, que é mais ou menos 50 metros, que não é pavimentado, aproveitar, pedir à empresa para fazer essa parceria. Então, a gente reconhece, quando a obra boa acontece, a gente tem que aqui também reconhecer. E eu quero finalizar o meu discurso. Hoje é o dia da poesia e eu quero falar aqui um poema de amor que é da minha autoria. Pra que me enganar é o título do poema. Em todo esse tempo tentei me enganar, dizendo para mim e os outros
que nunca te amei. Foi preciso te perder, sofrer na vida, para admitir que você faz parte da minha vida. Para que me enganar, se eu só penso em te amar, em seus braços me jogar, em seus beijos me afogar, e assim vou dizer para o mundo inteiro que te amo e para sempre vou te amar. Vereador Zé Carlos Medeiros, por 8 minutos. Deus seja louvado pelo dia de hoje. Deixe meu tucano quieto aí. Senhor presidente, vereadores e vereadoras presentes, público, imprensa, funcionários, secretário Paulo, saudações. Senhor presidente, eu quero, em que pese nós não estamos numa feira, mas a zoada realmente é peculiar. Eu quero dar início à nossa fala, chamando a atenção mais uma vez para a limpeza do nosso município. Nós estamos com um problema seríssimo. Não mexam com o tucano, por favor, deixa o tucano quieto. Rapaz, eu quero chamar mais uma vez a atenção sobre a limpeza do município de Juazeiro. Estão gastando aí uma fortuna com um caminhão que até agora não disse para que veio. Para mim não está servindo de nada, está tirando emprego de juazeirenses. Gastando R$900 mil com um caminhão para varrer o quê? Um dinheiro que poderia minimamente colocar pelo menos 90 mãos de obras por mês nas ruas de Juazeiro fazendo a limpeza. E nós estamos com um problema seríssimo no nosso Brasil, que é o problema da dengue, da zika e da chikungunya. Em que pese que a grande contribuição que o prefeito Isaac deu ao combate à dengue foi deixar o lixo do seu governo 15 dias nas ruas e praças da cidade. Por 15 dias o lixo permaneceu espalhado nas ruas de Juazeiro. Este vereador aqui e mais alguns poucos, principalmente da oposição, questionaram da tribuna e da imprensa a falta de responsabilidade do prefeito Isaac com a sociedade no que tange à prevenção a essa praga chamada o mosquito da dengue. Mas 15 dias o lixo permaneceu lá. E fizeram o distrato com a empresa ART, e eu disse aqui nos microfones, e disse a semana passada no programa de Geraldo José, que trocaram 6 por meia dúzia, tiraram a ART e botaram a ML, uma empresinha sócia da ART. Ou seja, a raposa continua tomando de conta do galinheiro. O acordo para efetuar o pagamento dos trabalhadores do mês de fevereiro seria dia 10. O acordo para quitar o valor, o 13º e os demais direitos trabalhistas de dezembro era dia 10 agora deste mês. E até agora, pelo menos até hoje pela manhã, os servidores me informaram que ainda não haviam recebido, hoje é dia 14. Um governo que não consegue sustentar a sua palavra, mas gasta R$900 mil com um caminhão que ainda não disse para que veio, da mesma forma que foi aquele caminhão jateador de asfalto. E aí, mais cedo ou mais tarde, não diga que nós não avisamos. Nós corremos o risco, senhores jornalistas, secretário Paulo Bonfim e vereadores, nós corremos o risco
Vereadores que, inclusive, impediram a vinda do secretário. O secretário que não cuida das praças, o secretário que não cuidou do lixo, o secretário que está deixando as ruas escuras. Nós corremos os riscos, daqui um dia, estarmos aí de novo com a coleta paralisada, porque a raposa continua tomando de conta do galinheiro. Tiraram a RT, destrataram com a RT, me parece por ser amigo de um secretário, e botaram o sócio da RT, a ML, uma empresinha. Gastando, e além de tudo isso, gastando 900 mil reais com um caminhãozinho, que até agora não disse para que veio. E eu fiquei mais espantado quando um servidor disse bem assim, da limpeza: vereador, em janeiro eles pagaram o salário integral, R$880. Mas agora só pagaram 740. Tem alguma coisa estranha, tem? Inventaram lá umas desculpas, disse: me arranje um contra-cheque, eu vou preservar o teu nome e deixe-lhe o cacete no governo que não tem compromisso com o Juazeiro. Me arranja um contra-cheque? Ficaram de me arranjar o contra-cheque. Mês de janeiro pagaram direito. Isso, aqueles que são contratados diretamente pela prefeitura, porque aqueles que estão contratados pela ML agora, que estava dentro do acordo para o dia 10, ainda não receberam, pelo menos até agora de manhã. Pelo menos até agora de manhã. Bem como os funcionários da SAMU vieram receber ontem, ou hoje, perdão. Da semana passada não tinha recebido ainda. Então, é essa contribuição que o governo do prefeito Isaac está dando para limpar a cidade. Procura as ruas esburacadas, cheias de lixo, cheias de mato, os terrenos baldios cheios de lixo, cheios de mato, as avenidas totalmente complicadas, e a crise do lixo do governo do prefeito Isaac insiste em permanecer. Para finalizar minha fala, senhor presidente e demais vereadores presentes, eu quero parabenizar o povo brasileiro pela demonstração de força que deu no dia de ontem. Juazeiro, uma cidade importante do Norte Baiano, não poderia ficar de fora. Estivemos na Praça Santiago Maior, demonstrando também a nossa satisfação, uma pequena contribuição, onde o grande termômetro, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, não vou nem citar Brasília, que eles se assustaram também. O povo foi às ruas, a sociedade foi às ruas dizer que basta de corrupção. E eu deixei muito claro na entrevista que concedi a Geraldo José e outros meios de comunicação, que iria no dia 13 com minha família para as ruas em apoio à Operação Lava Jato, em apoio à Polícia Federal, em apoio ao Ministério Público Federal e ao Judiciário Brasileiro. Fui para as ruas no dia 13 em apoio ao juiz Sérgio Moro e à Operação Lava Jato, sabe por quê? Porque esta operação precisa continuar, para continuar investigando aonde estão os ladrões, independente de que partido eles estejam. E pode estar em qualquer partido, é ladrão, tem que ser preso, encarcerado. Nós precisamos passar esse país a limpo. Não só os ladrões que estão no PT, não só os ladrões do PCdoB, não só os ladrões do PMDB, ou do PP, ou de qualquer outro P. Todos os partidos que tiverem ladrões, essa operação Lava Jato deve continuar, e é por isso que fui às ruas, para me solidarizar, para concluir, Sandra, para me solidarizar com o juiz Sérgio Moro e com a Operação Lava Jato, para prender os ladrões, independente do partido que eles estejam. Muito obrigado, senhor. Bloco Socialismo e Liberdade, para indicar o orador. Cinco minutos, vereador Aguinaldo, 15 minutos, vereador Mitone. 10 minutos, perdão. Pode ser. Vereador Aguinaldo, 5 minutos, vereador Mitone por 10 minutos. Senhor presidente, Luciano Félix, Tiano, público aqui presente, Arismário, em nome de Arismário, de Lucinha, do Sindicato Salvador Rurais, Carmen, como está aqui o público presente, também aqui a imprensa, Geraldo José, Rádio Juazeiro, todos aqui que faz parte aqui da imprensa dessa casa,
Senhor presidente, venho aqui nesse momento da comemoração dos eventos do dia 8 de março, dia de comemoração ao Dia Internacional de Luta das Mulheres, cumprimentando Lucinha, que teve aí tanto no café da manhã na Horta de João Paulo II, uma audiência pública territorial que aconteceu nessa casa, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, FETAG da Bahia, onde discutimos as questões relacionadas às trabalhadoras, também as questões voltadas para a Previdência e com o tema de nenhum direito a menos, né, contra aí o retrocesso. E, senhor presidente, essa mobilização das mulheres se torna importante em todo canto aí do nosso país que vive um momento de muita mobilização, inclusive muito preocupante, onde as pessoas que teve nessa mobilização, a maioria delas, nesse último domingo, retratou assim uma despolitização e chegou ao ponto desse mesmo pessoal que estava convocando o movimento ser expulso. Estava brincando aí com o Zé Carlos Medeiros, né? Então o Tucano quebrou as pernas, chegou com as asas quebradas, então uma situação muito difícil, mas espero aí que essas mobilizações aí da dia 18, as outras mobilizações, o país tem que de fato estar mobilizado, essa que sempre defendemos, mas um país que é um país de todos. O país não pode ser só de branco, só de negro, mas sim cumprindo a nossa Constituição, que é um país de todos. Não podemos voltar outrora, onde só votava quem tinha grandes quantidades de terra. O povo e a população precisam, de fato, participar desses momentos de discussão e valorizar a nossa democracia. Que esse juiz, Sérgio Moro, tanto o Ministério Público de São Paulo, cometeram arbitrariedade na condução do processo, inclusive querendo intimidar todo o povo brasileiro, na maior liderança que tem, que já teve em nosso país, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, nordestino, trabalhador. O nosso país tem crescido, universidade, educação, vários setores, inclusive a nossa Juazeiro, dessa parceria do município, do Estado e da União. E para a grande elite, ela não quer que o povo cresça, que tenha progresso, que tenha inclusão social. O que o nosso país tirou da linha da pobreza, perto dos 40 milhões, é uma média de uma Argentina. Então é destaque a nível internacional, onde os grandes líderes do mundo, dedicando aí o apoio e a solidariedade ao ex-presidente Lula. E espero aí também que todos os recursos do governo federal voltado para a comunicação, que seja valorizada as pequenas, os meios de comunicações regionais, caro vereador Pedro Filho, que é da área de comunicação, aos blogs, rádios do interior do nosso país, e que não fique com um ou dois grandes meios de comunicação para deturpar o que acontece em nosso país. Quero aqui dizer que estamos firmes, junto com os movimentos sociais, entidades sindicais, estudantes, para fazer valer o direito do voto, o direito da democracia, o direito que nós escolhemos a presidenta Dilma para governar, uma mulher de luta e que não se arredou em um momento, nem na época da ditadura do pau de arara, nem no momento, caro vereador Mitonho, de querer dar um golpe em nosso país. Golpe jamais. Viva o povo brasileiro e viva a nossa democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Mitonho, por 10 minutos. Presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, funcionários.
imprensa aqui presente. Eu não sei porquê, presidente, eu queria iniciar minha fala, mas eu não sei porquê, estou achando hoje essa sessão um pouco parada, monótona, coisa que não é da praxe desta casa, fato esse que não é praxe. Mas, como todas as regras têm exceções, eu não tenho dúvida, meu caro Cícero, companheiro, de que essa é uma exceção. Talvez tenha sido pelo fato do Tucano ter quebrado as pernas. Eu estou feliz. Estou feliz, mas muito feliz. Feliz porque percebi que o povo brasileiro é um povo ordeiro, pacífico, e que tem o poder, inclusive garantido no texto constitucional. O poder emana do povo. E aqui não estou fazendo desdenho de ninguém, nem de partido nenhum. O que eu estou dizendo é que o povo brasileiro não se deixou levar, não se permitiu levar para um viés de um confronto partidário, onde se desrespeita as instituições. Ora, há pouco tempo, no passado, era capa de revista, era divulgado em todos os meios de imprensa, falada, escrita, o lixo que se empurravam para debaixo dos tapetes dos grandes governantes. Hoje o Brasil tem uma Polícia Federal que merece o nosso respeito. Tem o Ministério Público Federal e os ministérios estaduais que merecem o nosso respeito. A Justiça merece o nosso respeito. As polícias militar, civil, federal, rodoviária merecem o nosso respeito. E como costumo dizer, em todas as instituições existem boas pessoas e más pessoas. Existem aqueles que precisam de holofotes porque não têm ideias, porque não têm a condição de, por si só, apresentar para a sociedade aquilo que realmente ela precisa. E aí, no afã de ficar visível, cometem erros que eu chamo de grosseiro. E falo como leigo, como uma pessoa que inclusive terminou o curso de Direito e que, confesso, não tenho nenhuma experiência, nem a condição sequer de estar fazendo um debate jurídico sobre isso. Mas os erros são tão grosseiros que qualquer cidadão simples, que basta ter entendimento, percebe que alguém busca apenas holofortes. Observem os senhores, as senhoras aqui presentes, o público que nos vê pela web, de que o Ministério Público, uma instituição que merece o nosso respeito de São Paulo, comete um terrível erro de pedir a prisão preventiva de uma pessoa embasada em apenas disse-me-disse. Me parece que e eu fiquei abismado, eu não tenho palavras para dizer para os senhores como me senti mal ao ver os promotores de justiça do estado de São Paulo tentando justificar uma arbitrariedade. Eu que venho de uma faculdade aqui simples, no Belém de São Francisco, com muito orgulho, e quando eu falo simples, não uma faculdade que não forma, uma faculdade de qualidade, fiquei extremamente chateado de ver que aqueles que detêm, ou que pelo menos deveriam deter o conhecimento, nada sabem. Porque não passou de uma redação simples, inoportuna, de um texto político, numa tentativa apenas de se aparecer. Não tinha embasamento legal, jurídico, para o pedido de prisão do ex-presidente Lula. Apenas a história de que alguém quer se aparecer. E acha que o caminho deve ser este ou qualquer outro, condenando os demais.
julgando e pré-julgando as pessoas, colocando inclusive toda uma dificuldade para uma família inteira. Escracham agora o Lula, os seus filhos e a sua esposa. Por pura irresponsabilidade daquele que deveria ter responsabilidade, e como disse o presidente Lula, deveria estar preso, era o promotor público, que desrespeita a Constituição Federal, que tira da dignidade de uma família apenas porque alguém disse. É preciso que ele tenha a oportunidade de ouvir o contraditório, e mais ainda, que é uma coisa que eu acho linda no texto constitucional, além de contradizer aquele argumento que alguém apresenta contra alguém, contra outrem, nós temos o direito sagrado da ampla defesa. E me dói ver que alguém tenta destruir uma personalidade histórica, um trabalhador que saiu, que teve a coragem de lutar e acreditar nesse povo brasileiro e que continua acreditando, para transformar esse país de todos nós. E por um egoísmo, por um cinismo, por aqueles que tentam escravizar o povo brasileiro, que inclusive o povo foi muito importante em vaiá-los, e aí a Rede Globo diz, foi hostilizado. O senador Aécio Alckmin e mais alguns foram hostilizados. Quantos cidadãos e cidadãs conhecem exatamente o que significa a hostilização apresentada? Mas por que não disseram que foram vaiados e chamaram de ladrões, de covardes? Porque o povo brasileiro é ordeiro, é pacífico e sabe o que quer. E nós somamos essa luta junto ao Ministério Público, junto à Polícia Federal, junto aos órgãos institucionais, para que a corrupção realmente seja combatida. E Vossa Excelência, meu caro tucano, meu novo tucano, que pese precisa ajeitar o pé do tucano. Vossa Excelência disse certo. Não importa o partido, e é exatamente isso que nós estamos aqui há muito tempo fazendo, dizendo que não importa quem seja o responsável pelo desvio de recurso público, todos nós não estamos acima da lei. Não importa se é ex-presidente, presidente, vereador, prefeito, não importa, porque ao cidadão comum também não lhe cabe o direito de ser tratado diferente de quem é ou supostamente é autoridade. Todos somos iguais perante a lei. É o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Eu estou feliz, muito feliz, porque o povo brasileiro vestiu a camisa verde e amarela, cantou, que a imprensa maior não diz, porque quando ela faz a matéria diz, o povo brasileiro foi para as ruas pedir por fora Dilma, fora PT e apoio ao Sérgio Moro. O povo nas ruas foram pedir fora a corrupção, seja no PT, seja de qualquer outro partido, no PSDB, seja no DEM, seja em qualquer outro partido. E a lista, eu volto a dizer, dos partidos mais corruptos da história do Brasil, estão no site do TSE, do STE. Estão lá no site. E se fosse pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, o PT está em 9º colocado. Portanto, nós não somos o primeiro da lista, não. Exigimos o respeito ao povo petista, à militância petista, e puniremos, seja petistas ou não seja petistas. É assim que nós devemos marchar e é assim que nós devemos caminhar. Parabéns ao Brasil, parabéns ao povo brasileiro, e fora aqueles que querem ser oportunistas, tentando se vingar daquele que trouxe o pão, a água e o bom dia a toda cidadã e cidadão brasileiro através do seu trabalho e da sua dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Anderson, por 8 minutos. Bloco Compromisso e Seriedade, vereador Anderson, por 8 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, público presente, gostaríamos de agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Ontem
tivemos aí um protesto, principalmente nas redes sociais, alguns candidatos chamando o povo brasileiro para a democracia, colocando alguns vídeos na internet, todas as redes sociais. Aí eu me pergunto, que democracia é essa, se esses companheiros que estão pedindo ali estão envolvidos numa sujeira horrível também? Eu concordo com o vereador José Carlos Medeiros, como ele diz, que nós temos sim que passar a peneira em todos os partidos. Aquele que dever tem que pagar. Mas agora, ir contra a democracia, querer voltar atrás ou ganhar a eleição no tapetão, acho difícil, companheiro Tiano. Como é que os companheiros vão falar de democracia se eles mesmos perderam a eleição lá atrás, com quase 55 milhões de votos, e tenta hostilizar, mas foram hostilizados, foram vaiados, foram expulsos. Parabéns pelos manifestantes que estavam ali. Eu acho que, na realidade, é o momento que o Brasil passa de um fortalecimento da democracia brasileira, e todos os partidos, não só os partidos brasileiros, como na própria justiça, todos os órgãos têm que se fiscalizar mais, têm que se atuar. E, para mim, democracia foi nas últimas eleições, quando foi disputada a eleição de voto a voto, e que a justiça julgue aqueles que são culpados. Mas eu, como vereador, mas falo como cidadão, mas que há muita injustiça também e uma ação para dar um golpe nesse país, isso não tenha dúvida. E eu tenho a certeza que, primeiramente em Deus, que isso no nosso Brasil não vai acontecer. Mas quem for culpado tem que pagar. Senhor presidente, principalmente eu queria falar sobre alguns assuntos aqui. Colocar sobre... Continuamos aqui fazendo um acompanhamento das elevatórias, inclusive tive com o companheiro Jean Gomes, que está feliz naqueles bairros ali da região também, do Jardim Flórida, Jardim Vitória, aonde estamos ali fazendo a ligação, e o nosso presidente sabe disso, que o presidente em exercício, o nosso presidente Tiano, com o bairro de Vossa Excelência também está sendo feitas as ligações condominiais. Café, como o vereador que sai na frente aí, João Paulo II, já foi feito as suas ligações, a elevatória 8 já está em funcionamento, Café. E em abril, pelos acompanhamentos que temos fazendo aí diariamente, acompanhando o saneamento da nossa cidade, nós sabemos que temos problemas no saneamento, sim, temos sim, mas estamos trabalhando para de fato, deixar essa cidade 95% saneada. Inclusive, a elevatória a 2, a 3, a 4 e a 9, a 14 e a 20, Café, como nós tivemos algumas vezes, vereador Benemarques, é aquela de frente ao Corpo de Bombeiro. Ela, se Deus quiser, agora em abril, ela vai, todas essas elevatórias aqui, lá por meio de abril, vai ser também inaugurada. E olha o avanço do saneamento da nossa cidade. Então, a 2, a 3, a 4, a 9, a 8 já está em funcionamento, a 14, que é ali que nós passamos também por ali, lá próximo ao Jardim Vitória, no canal do Fini, não é isso, Café? Canal do Fini. E a elevatória 20. Nós temos duas elevatórias mães aqui. Nós temos a 13, que também está em processo de finalização, que é ali entre o Jardim Flórida e o Jardim Vitória, aonde essas elevatórias mães, elas recebem todas as outras, a 3, a 4, a 5, a 6, e jogam diretamente para o tabuleiro, para a estação de tratamento. E lá, quem passar ali do lado do tabuleiro, vereador Café, já está sendo também feito, sendo ampliada a ETA, a estação de tratamento. Está sendo feito um trabalho imenso ali, para que a gente possa receber, para que possa ali receber e tratar 100% do esgoto que for lançado lá. E temos aí, como o vereador Tiano, outros vereadores também cobrando, para o mês, outros bairros aí, como Codevasf, Malhada da Areia, Argimiro, Piranga 1, aquela região ali de Piranga,
vão entrar também nas ligações condominiais. E também um pedido que o nobre vereador Tiano também faz, cobra por aquela comunidade, esse vereador Anderson aqui, tenho certeza que todos, tabuleiro também. Então o saneamento, graças a Deus, está andando e está andando bem. E depois que for concluído esse trabalho, com toda a luta, Juazeiro estará praticamente com 95%, vereador Mitônio, da cidade saneada. E nem a própria Europa tem esses dados de 95%. E vamos chegar no 100%. Vamos correr atrás, porque nós temos um governo que corre atrás de recursos, nós temos uma presidência da República que investiu, inclusive o nobre Hamilton Ferreira, tivemos na inauguração, a entrega de uns tablets, onde Hamilton falou uma palavra no seu discurso bem interessante. Ele disse bem assim: as palavras do vereador Hamilton, agora, neste momento, esse país, os nossos filhos podem fazer uma faculdade. E você tem razão, Excelência. Temos avançado muito. O senhor permite avançado muito. O tempo é curto, Excelência. O tempo é curto, só falta um minuto. Presidente, o senhor citou, só falta 1 minuto e 40. Está fazendo um elogio. Trouxe a universidade. O vereador não concedeu o tempo, vereador. Excelência, eu estou lhe fazendo um elogio, Excelência. Amanhã ele dou... elogiar também, Excelência. Vereador Hamilton, o vereador antes não lhe concedeu o tempo. Jorge Cury trouxe a universidade, por isso nossos filhos estudam. Não é por isso. Senhor presidente, o Hamilton Ferreira fazendo elogio ao mesmo governo que o companheiro às vezes critica, às vezes que é pelo lado partidário, mas Vossa Excelência sabe o tanto que este governo contribuiu com o nosso Brasil, com a nossa cidade. Temos problemas, sim, mas temos que resolver os problemas. Mas, claro, o Jorge Cury também ajudou, não ajudou, Suzana? Trazer, verdade, Hamilton, é um deputado federal, claro, mas a partir do governo Lula, nós avançamos muito. E para concluir, Excelência, que o tempo já está se esvairindo ali, e dizer que o nobre vereador que saiu daqui, falando sobre a questão de carro de lixo, que R$900 mil, já vim para esta casa aqui, já falei até o valor mensal do carro, que é de 49 mil, então só tem um carro contratado, tá certo? Então, às vezes vem para esta tribuna, vai para a imprensa, sem saber e sem procurar de fato ali nos órgãos responsáveis. Às vezes está vendo o caminhão ali e começa a denegrir, mas Juazeiro é uma cidade que cresce, uma cidade que desenvolve. Inclusive, dia 22 agora, a inauguração do nosso Joá Garden Shop está mantida a nossa inauguração, e é um presente para o povo de Juazeiro, que antigamente só o rico ia para o shopping. Hoje o povo brasileiro vai para o shopping e anda de avião. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, saúde e paz, um abraço. Vereador Tiano, por 7 minutos. Senhoras e senhores, público presente, saudar a militância aqui, em nome do companheiro Cícero, saudar os movimentos sociais, em nome do meu companheiro Sérgio dos Colchões, presidente da minha comunidade, agradecer ao governo municipal mais uma vez pela reforma que está sendo feita no nosso posto de saúde, e que em breve, Sérgio, nós vamos fazer uma bela inauguração daquele posto, dando mais um presente à nossa comunidade. Senhoras e senhores, público presente, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho a essa tribuna, vereador, primeiro para dizer que eu acho que a gente está em um momento de reflexão importante no país. E as manifestações de ontem muito me preocupou. E muito me preocupou não pelo fato de que elas aumentaram ou elas diminuíram, em alguns lugares aumentaram, em outros diminuíram, no todo aumentou, mas pelo fato, especificamente, que a gente precisa dialogar com a sociedade nesse momento tão crucial do país. Eu acho que a gente vive, de fato, em um momento de encruzilhada, vereador Bené, que a gente precisa escolher caminhos, dar continuidade na política. E a minha grande preocupação, ela se dá pelo fato importante que aconteceu naquele momento, é que os convocadores da manifestação, as pessoas que conduziram o processo, que foram as redes sociais, que efetivamente financiaram o movimento,
eles foram hostilizados pelo próprio movimento. Isso nos dá uma preocupação muito grande, porque isso mostra uma repulsa do povo brasileiro. Aqueles que achavam, eu já tinha dito isso aqui em outro momento, que a gente precisava ter cuidado com o que a gente estava publicitando, discutindo, inflamando a sociedade, porque aqueles que achavam que estavam apenas colocando a população brasileira contra o PT, poderiam se surpreender, porque essa repulsa à política não seria só o PT. Essa geriza à política não seria só o PT. Então, preocupado, porque ontem o PSDB e os partidos de oposição foram ojerizados pela própria base de militância que eles pertencem. Isso só demonstra uma coisa muito preocupante ao povo brasileiro, é que a população brasileira está tendo muita repulsa, não só ao Partido dos Trabalhadores. Porque os dados reais é que, mesmo com toda a repulsa, nós ainda somos o maior partido do Brasil. Nós somos o partido que tem 15% da simpatia do povo brasileiro, e o segundo colocado é o PSDB, que tem 3%. Mas aqueles que ficam tentando, Pedro Filho, criar um palanque político temporário, se aproveitar momentaneamente de um momento em que o governo vive, achavam que ia ter dividendos políticos com esse processo. E ontem foi comprovado que efetivamente a gente não tem uma disputa ideológica, que efetivamente a gente não tem uma disputa política, que efetivamente não há, pelos que estavam na manifestação, uma escolha ideológica e política no Brasil, mas há uma escolha de repulsa por todos os segmentos políticos. E quando há uma discussão sobre esse modelo, nós temos que ficar muito preocupados, porque Adolfo Hitler nasceu também de uma ojeriza de toda a sociedade alemã. Foi lá na ojeriza criada pela sociedade alemã que Adolfo Hitler nasceu. Nasceu um ditador salvador da pátria. O povo criou um ditador. E milhões também elogiaram um ditador que perseguiu, que matou e exterminou milhões de pessoas. Então, a minha preocupação muito grande com o caminho em que esse país está tomando na repulsa à construção da democracia brasileira. Porque aqueles que foram para a rua pregar contra a corrupção, e a corrupção não se dá apenas em um único segmento da sociedade, portanto, os políticos precisam ter o cuidado e a cautela, e a nossa responsabilidade, é claro que cada vez mais, é de impulsionar e de endurecer o sistema para combater a corrupção, e isso o nosso governo tem ajudado a fazer ao longo da história, mas nós precisamos ter uma preocupação muito grande, porque a política não pode atrair para si só a responsabilidade de ser o único setor corrupto desse país. A corrupção não está instalada no setor político. A corrupção está instalada na índole e na condução de vários setores da sociedade. Há corrupção no judiciário, há corrupção na polícia, há corrupção no setor empresarial, e olhe que nesse país, se for falar de quem fomenta a corrupção, talvez os políticos não sejam os únicos. Então nós, vereador Bené, precisamos ter uma preocupação muito grande, porque com esse caminho que foi escolhido pela parte da direita raivosa do Brasil, que não aceitou perder nas urnas, pode levar a todos nós na política, perder o caminho e perder a condução da democracia brasileira. E o que está em jogo nesse país não é efetivamente a disputa eleitoral. O que está em jogo nesse país não depende apenas do Brasil. O que está em jogo nesse Brasil é uma disputa que envolve as nações do mundo, envolve o poder no mundo, portanto, envolve, isso dito por muitos estudiosos, e dá para se perceber
que o capital estrangeiro, que a política estrangeira tem influenciado demais na disputa do Brasil. Tem serviçais da Globo, do setor midiático desse país, a serviço do capital estrangeiro, como teve em 64. E para concluir, senhor presidente, e eu quero continuar esse debate dizendo que tem 3 grandes pilares nesse país que estão em disputa. Primeiro, a matriz energética desse país, que nós temos uma das maiores matrizes energéticas do mundo e que os Estados Unidos não suportam, portanto, a pressão deles sobre o petróleo e sobre outros países produtores de energia, e que o Brasil é uma grande experiência e uma grande potência. A segunda é a grande capacidade de produção alimentar que o Brasil tem, portanto, outra grande setor em debate. E em terceiro, as grandes guerras do mundo não vão se dar só pelo petróleo, senhor presidente. Eles vão se dar por uma outra matriz que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação, que se chama água. Então, aqueles que ficam pensando que fazer um debate do bem contra o mal está ajudando a população brasileira, e já para encerrar, senhor presidente, dizer que eu vou continuar esse debate, vamos com cautela e caldo de galinha, porque ontem quem perdeu foi a democracia brasileira, não foi o PSDB. Então, portanto, a nossa preocupação, o nosso cuidado com o PSDB e com todos aqueles que, na preocupação de punir o PT, estão punindo a sociedade brasileira e a democracia. Então, muito obrigado, senhor presidente. Pedir ao plenário, o vereador Fabinho colocou 3 indicações, na hora que foi lida ele não tinha colocado ainda, mas pediu ao plenário para conceder a leitura das 3 indicações do vereador Fabinho. Vereador Fabinho, leitura das indicações. Indicação 133/2016, de autoria do vereador Fabinho, do PSB, indica calçamento da Rua da Algaroba, localizada no distrito de Piões. Indicação número 134/2016, também de autoria do vereador Fabinho, indica calçamento da Rua Pajuvense, localizada na sede do distrito de Piões. E indicação 135/2016, também de autoria do vereador Fabinho, indica calçamento da Rua Pedro Medrado da Silva, localizado na sede do distrito de Piões. E as indicações, senhor presidente. Na ordem do dia, não havendo nada a tratar, está encerrada a sessão e convoca para amanhã no mesmo horário. Muito obrigado.